Oi, meus amores, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão acessar, vai ficar disponibilizado esse vídeo, né, a partir das 17 horas. Então, pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite, né, dependendo do horário que vocês acessem o vídeo dessa monitoria. Espero que esteja tudo bem com vocês, certo? E aí, esse vídeo, essa monitoria aqui que eu estou gravando para vocês, essa monitoria online, é referente ao conteúdo da aula de intervalos numéricos e operações com os números reais, tá? Que é referente à aula 8. Isso, referente à aula 8, que está lá na plataforma para vocês, tá? Então, eu peço que vocês assistam a monitoria antes de vocês resolverem, de vocês fazerem a tarefinha, porque ela pode ajudar. Ou assiste e vai fazendo, vocês aqui decidem a melhor forma. Se estiver seguro, faz logo a tarefa, fica logo livre. Se não, dá uma olhada, volta aqui quantas vezes for necessário para poder responder a tarefinha que vai ficar ativa até segunda-feira, tá certo? Então, deixa eu começar aqui. Eu vou compartilhar com vocês um PowerPointzinho, que fica mais fácil, né, da gente conversar. Então, deixa eu colocar aqui no primeiro, certo? Vamos começar aqui falando um pouco de intervalos numéricos. Deixa eu colocar em tela cheia, que fica melhor. Aqui. O que é um intervalo numérico? Que é o primeiro detalhe que está lá nessa aula, tá? Quando eu falo de intervalo numérico, automaticamente eu estou falando de um conjunto de números que tem dentro de uma condição específica. Vamos supor o seguinte. Vamos imaginar a campanha de vacinação da gripe que está tendo agora. Então, eles dividiram a campanha em alguns grupos específicos. Dentro dos grupos, até hoje, estão os grupos das pessoas que são maiores de 50, entre 55 e 59 anos. Então, essas pessoas que estão dentro dessa condição de 55 a 59 anos, essas pessoas pertencem a esse intervalo que a gente chama na matemática de intervalo numérico. Então, quem tem 55 vacina, quem tem 56 vacina, quem tem 57 vacina, 58, 59 anos vacina também, certo? Então, a ideia é exatamente essa, é eu analisar uma determinada condição e dentro dessa condição eu descrever os números que pertencem. Só que o intervalo, ele pode ser representado por uma igualdade ou por uma desigualdade, certo? Então, eu posso dizer, eu quero apenas as pessoas que tenham 55 anos. Então, só vai participar desse intervalo as pessoas que têm 55 anos. Quando eu coloco as pessoas a partir de 55 anos, então eu incluo 55 anos e incluo todos os números que vêm depois dos 55 anos, né? Então, ainda está dentro da igualdade, tá? Agora, quando eu incluo pessoas maiores de 55 anos, então quem tem 55 anos não entra, só entra quem tem mais de 55 anos. E quem está abaixo de 55 também não entra, né? Por quê? Porque eu estipulei a condição de ser maior que 65, né? Você vai num parque de diversões, para poder você brincar em determinado brinquedo, você tem que ter a altura, tem que ser maior do que 1,60 m, né? Então, quem tem 1,60 m não participa, não faz parte desse intervalo. Só as pessoas que têm uma altura maior que o número que foi estipulado. Então, eu tenho o processo da igualdade, como eu tenho o processo da desigualdade, tá? Quando eu tenho a igualdade, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Quando eu tenho a igualdade, a gente chama de intervalo fechado. Como é que eu represento a igualdade? Matematicamente, a igualdade é representada pelo igual, que a gente conhece, certo? E pelo maior ou igual e menor ou igual. Então, maior ou igual, certo? Que é o tracinho com a barrinha embaixo, que é um pedaço do igual, ou com a condição de menor que ou igual que. Menor ou igual a, perdão, tá? Quando eu tenho uma desigualdade, a gente chama de intervalo aberto. Significa que aquele número, ele não entra no intervalo. A desigualdade eu posso representar como o diferente, certo? Ou apenas com o maior que e o menor que. Quem ainda tem uma dúvida sobre a ideia do maior que ou menor que às vezes é uma dúvida constante ainda sobre isso. Uma dica bem principal é você olhar o lado que está aberto. O lado que está aberto vai estar apontando para o lado maior. O lado que está fechado
vai estar apontando para o lado menor. Então, se eu coloco o lado aberto para vocês, vocês são maiores que eu. Se eu coloco o lado aberto para mim, eu sou maior que vocês, certo? A ideia é exatamente essa questão. O lado aberto, ele aponta sempre para o lado maior, ok? Então, é exatamente assim que a gente representa essa questão de igualdade e desigualdade. Por exemplo, deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês. Eu vou colocar aqui a relação de dois números que eu quero fazer, os números contidos, todos os números inteiros contidos entre esses dois números. Então, eu vou colocar aqui o número 5 e o número 15. Toda vez que eu quiser falar que o 5 e o 15 pertencer a esse intervalo, certo? Então, tem o processo da igualdade e o meu intervalo é um intervalo fechado. Então, a gente representa com colchete aqui, ó, fechando, certo? Se o 15 pertence a esse intervalo, eu represento com colchete aqui também, fechando o intervalo. Então, se eu pego os números inteiros, que números são esses que representam dentro desse intervalo? Automaticamente, ó, se o 5 ele está dentro, vou fazer aqui com o texto que fica mais rápido. Então, os números inteiros são 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ou seja, o 15 também pertence, por quê? Porque o meu intervalo, ele é um intervalo fechado. Então, quando eu coloco um intervalo fechado, aquele número, ele pertence ao intervalo, tá? Alguns locais, olha aí meu vizinho como faz barulho, vocês vão escutar o quanto eu sofro aqui todos os dias com esse barulho do vizinho, viu? Alguns locais, aqui tem, ele pode ser representado, ao invés de ser representado com colchete, ele pode ser representado com parênteses, desde que indique que está fechado, certo? Então, eu posso representar ou dessa forma de cima ou dessa forma de baixo, quando eu tenho igualdade. Quando eu tiver uma desigualdade, que é um intervalo aberto, significa que aquele número ele não pertence. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar o mesmo exemplo aqui da desigualdade, vou colocar aqui que é a desigualdade, né? E eu quiser colocar o intervalo dos números entre 5 e 15, ou seja, eu quero todos os números inteiros que estejam entre 5 e 15, porém o 15 ele não pertence e o 5 ele não pertence dentro desse intervalo. Então, como é que eu vou representar? O colchete contrário, certo? O colchete contrário. Toda vez que o colchete estiver contrário aqui, está dizendo que o intervalo ele é um intervalo aberto. O que significa intervalo aberto? Os números das extremidades desse intervalo não pertencem ao intervalo. É a ideia do maior que, do menor que, do diferente, certo? Então, como é que eu representaria exatamente esse intervalo aí? Que números pertenceriam se o intervalo ele fosse um intervalo aberto? Então, ao invés de começar com 5, se eu pegar todos os números inteiros, seria exatamente o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14. Pronto. No 14 encerraria. Porque nem o 15 entraria, porque é intervalo aberto, e nem o 5 entraria, porque também é intervalo aberto, tá? Então, é exatamente assim que representa. Renata, eu posso ter uma mistura dos dois? Pode, com certeza que pode. Uma mistura dos dois seria exatamente isso aqui, ó. Eu ter, deixa eu colocar de outra cor para a gente ver, eu ter, por exemplo, assim, ó, 3 e 8. Eu quero todos os números inteiros entre 3 e 8, tá? Eu posso abrir aqui o 3 e posso fechar aqui o 8. O que é que isso representa? O 3 é intervalo aberto, o 3 não pertence a esse intervalo. Então, vai pertencer o próximo número inteiro, que é 4, mas o 8 pertence porque o 8 é um intervalo fechado. Então, esse intervalo aqui eu representaria com os números 4, 5, 6, 7 e 8. Veja que o 3 ele não entra exatamente por conta disso, tá? Então, eu posso ter todo o intervalo aberto, eu posso ter todo o intervalo fechado, ou eu posso ter uma mistura, começar aberto, terminar fechado, começar fechado, terminar aberto, e assim por diante, tá? Então, é essa representação de intervalo. Vocês têm que lembrar que é um conjunto, é um grupo de números que está contido dentro de uma determinada condição. Certo? A condição de estar entre 3 e 8, a condição de estar entre 5 e 15, a condição de ser maior do que 10, certo? Então, eu vou pegar todos os números que pertencem àquela condição. Então, essa é a definição de intervalos.
Eu mostrei aqui para vocês como eu represento numericamente, como eu represento simbolicamente, tá? Esses intervalos. A ideia do intervalo aberto e a ideia do intervalo fechado. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Tem umas coisas que nos esperam. Eu tenho análise na reta numérica. Veja, eu coloquei o colchete para dizer onde era aberto e onde era fechado. Na reta numérica não é muito diferente. E é assim, gente, é muito intuitivo. Onde for intervalo fechado, eu fecho a bolinha. Onde for intervalo aberto, eu abro a bolinha. Simples assim, tá? Então, eu coloquei 3 situações. Uma situação que eu vou escrever aqui, ó. Eu quero todos os números. Deixa eu colocar uma outra cor de caneta. Eu quero todos os números dentro dessa reta que sejam maiores ou iguais a esse número A aqui, certo? Nesse aqui, eu quero todos os números nessa reta que sejam menores que B, certo? E aqui, eu quero todos os números nessa reta que estejam entre A e B. Então, tudo que está aqui pertence, tá? Então, veja a condição. No primeiro caso, eu estou analisando o conjunto de números que são maior ou, deixa eu escrever direito, né? Igual ao número A. Ô, Renata, A é letra. Por que tu está colocando que é número? Porque eu estou representando o número com a letra, certo? Então, todos os números que são maiores ou iguais ficam... Olha que são maiores ou iguais ao A. Fica melhor assim. Perdoa se tiver qualquer regra de regência ou concordância aí, que tem regra de português que eu não lembro muito não, mas eu quero que vocês entendam a matemática, né? O português não. Certo? Então, tá aqui. Nesse caso, no segundo caso, eu quero os números que são menores que B. Então, aqui eu estou pegando o conjunto de números que são menores que B. Certo? E aqui eu quero pegar o conjunto de números que estão entre A e B. O A e B pertencendo, tá? Gente, o que aconteceria aqui? Vou representar de várias formas, tá? Nessa primeira situação, como eu tenho a bolinha fechada, então vou colocar aqui também, escrever para vocês não esquecerem. Eu vou colocar aqui, bolinha fechada, intervalo fechado. Intervalo ele é fechado. Bolinha aberta. Eu tenho um intervalo aberto, certo? Intervalo fechado e aqui intervalo aberto. Pronto. Então, é exatamente assim que funciona. Então, aqui, se a bolinha está fechada em A, é porque o A pertence, certo? Então, o conjunto de números são maiores ou iguais. Eu coloquei iguais aqui. Coloquei maiores ou iguais ao A. Esse A pode ser 3. Então, o conjunto dos números que são maiores ou iguais a 3. Esse A podia ser 5. O conjunto dos números que são maiores ou iguais a 5. Então, quais seriam os números maiores ou iguais a 5? 5, 6, 7, 8, 9. Isso ia para infinito, tá? Então, como é que eu representaria aqui? Eu representaria isso exatamente dessa forma. Aqui, eu representaria, eu estou começando em A e A está um intervalo fechado. Então, tá aqui, o A. Certo? Porém, como eu não limitei o fim, então, tecnicamente, isso aqui vai para o infinito. Então, tem infinitos números que são maiores que A, certo? E aí, veja, como não tem fim, não foi delimitado o fim, automaticamente aqui eu coloco que o meu intervalo é um intervalo aberto. Existem pessoas que colocam exatamente o intervalo fechado, mas aí é um detalhe matemático, que aí faz infinito, que não tem fim. Como é que eu vou limitar o fim, já que é infinito? Aí fica uma confusão de teoria danada. Então, eu deixo aberto porque a gente sabe que infinito é infinito. Então, se infinito é infinito, eu não consigo limitar o fim. Se eu não consigo limitar o fim, o meu intervalo é um intervalo aberto, tá? Aqui, esse outro aqui, ó, eu quero os números que são menores que B, certo? Então, eu tô pegando aqui, ó, todos os números que são menores que B, mas eu não sei onde começa. Então, tá começando lá de baixo, tá vindo até chegar em B. Eu sei que termina em B.
porém o B não pertence. Se o B não pertence, então eu sei que está terminando em B, e o B, ele é um intervalo aberto, porque o B não entra porque a bolinha está aberta, certo? Então, tá aqui o B. Como não tem limitação de onde está começando, então eu vou colocar aqui o infinito, porém, como está à minha esquerda, e a minha esquerda pega os números negativos, certo? Então, eu coloco aqui exatamente, ó, menos infinito. Pelo mesmo princípio de que eu não consigo limitar o infinito, eu coloco que o meu intervalo é um intervalo fechado, tá? E esse aqui, A e B pertencem, e são todos os números que estão entre eles. Então, eu vou pegar aqui, ó, aberto não, fechado em A, eu começo em A e eu termino em B. Como os dois pertencem, como as duas bolinhas estão fechadas, eu represento exatamente assim, tá? E existe outra forma de representar, se eu coloco dentro do conjunto dos números reais, que é a forma da notação de conjuntos. Como é essa forma de notação de conjuntos? É exatamente o seguinte, ó. Nesse caso aqui, no primeiro caso, eu quero todos os números que são maiores ou iguais a A, certo? Então, isso aqui também pode ser representado assim, ó. Eu pego todo número X, qualquer número X, que pertença ao conjunto dos números reais, de tal forma que esse número X, ele seja maior ou igual a A. É exatamente assim que a gente lê, certo? Vou repetir para vocês. Eu estou pegando o número X, que pertença ao conjunto dos números reais. Essa barra, ela significa na matemática tal que, de tal forma que, certo? Então, X pertence aos reais, tal que o X, ele é maior ou igual a A. Veja como fica bem mais simples essa última representação do que representar no intervalo, que vai lá para o infinito, não é? Da mesma forma, esse aqui, vê como vai ficar mais simples. Eu quero os números que sejam menores que P. Como é que eu represento isso? Ó, eu quero qualquer número X que pertença ao conjunto dos números reais, de tal forma que esse número X, ele seja menor que o B. O B não entra nesse caso, tá? Então, qualquer número que seja menor do que B, entra dentro dessa condição aí. Vê como é bem simples. Às vezes a gente olha a anotação e se assusta, mas é muito mais simples eu traduzir o que está escrito ali do que eu traduzir o que está no intervalo, não é? E nesse caso aqui? Nesse caso aqui, eu quero o X, que pertence ao conjunto dos números reais, então tá aqui, X pertence ao conjunto dos números reais, de tal forma que, gente, o X, nesse caso, que é o número que eu quero representar, que está dentro desse intervalo, ele está entre A e B. Então, eu vou colocar o A, vou colocar o B e vou colocar exatamente o X no meio, porque eu quero qualquer número que esteja entre A e B. Porém, esse número ele tem que ser maior ou igual a A. Então, tá aqui, ó, maior ou igual a... Lembra que a parte aberta, ela tá virada para um número que é maior? Então, o x ele tem que ser maior ou igual a e o x ele tem que ser menor ou igual a B. A parte fechada vai ficar agora para o x, porque o x ele não pode ser maior do que B. Se eu colocar o contrário, eu vou ficar que o x é maior do que B. Eu não estou pegando nenhum número maior do que B. Eu estou pegando um número que seja menor do que B e que chegue até B. Eu não quero depois, eu quero antes até ele, certo? Então, aqui eu represento exatamente dessa forma, tá? Esqueceu, não lembra, ficou em dúvida desse maior que, menor que? Volta um pouquinho a explicação quantas vezes for necessária para poder vocês pegarem essa questão. Mas a dica é, a parte que fica aberta do sinal de desigualdade, ela fica aberta para o lado que vai representar o maior, certo? Então, se a parte, nesse terceiro exemplo, se está aberto para o B, porque o B é maior do que X, certo? Se relação de A e X, ele está aberto para o X, é porque o X é maior do que A, tá? Então, a ideia é exatamente assim, ok? Tranquilo? Deixa eu passar para o próximo. Veja que eu representei como intervalo e que eu representei como notação de conjuntos, certo? Então, deixa eu apagar aqui e lembrar. Ficou dúvida, o que quer que tenha ficado, volta por aqui, porque a gente vai conseguindo tirar essas dúvidas, né? Revendo quantas vezes for necessário. Tem gente que nunca viu isso, tem gente que viu isso há muito tempo atrás, certo?
Deixa eu colocar aqui, apagar o intervalo aberto e fechado, bolinha aberta, bolinha fechada. Pronto. Certo? Então, a ideia é exatamente essa. Então, olha, vamos colocar aqui com números. Eu dei um exemplo genérico, vou colocar com números agora. Eu nem coloquei aqui, aqui seria um exemplo seu. Deixa eu anotar aqui, isso aqui seria um exemplo seu. Certo? Então, vamos lá. Dá uma olhada nesse primeiro caso. No primeiro caso, vocês percebem que tem o 3 e o 5 e que a bolinha é uma bolinha fechada. Se a bolinha é fechada nos dois, então significa que eu tenho um intervalo fechado. Como é que eu represento esse intervalo na anotação? Eu represento aqui, ó, 3, fechado em 3, vai até o 5 e eu fecho exatamente 5. Olha para isso. Que legal. Acabou a representação na forma de intervalo. Como é que eu represento isso? Na forma de notação de conjuntos. Então, eu vou pegar aqui, ó, x pertence aos reais. Então, eu quero pegar um número que pertence ao conjunto dos números reais, de tal forma que, certo? O x, ele esteja entre 3 e 5. Então, olha, o x, ele está aqui no meio do 3 e do 5. Porém, o x, ele tem que ser maior ou igual a 3 e ele tem que ser menor ou igual a 5. Acabou. Vê como é fácil. Bem tranquilo, não é? Aí eu tenho aqui a letra B. Dá uma olhada na letra B. Eu tenho o 3 e o 7. Então, já vou colocar aqui o 3 e o 7. O 7 tá bolinha fechada. Se o 7 tá bolinha fechada, então o intervalo é intervalo fechado. Se o 3 está bolinha aberta, então o intervalo é intervalo aberto. Então, representei exatamente entre 3 e 7. Acabou. Na representação de conjuntos, como é que isso vai ficar? Vou colocar aqui, ó, o x pertence aos reais. O x, eu quero qualquer número x que pertença ao conjunto dos números reais, de tal forma que o x agora, ele está entre o 3 e o 7. Então, coloquei o 3, coloquei o 7 e coloquei o x no meio. Veja, gente, o 3 não pertence. Então, o x, ele tem que ser maior que o 3, não entra o igual, porque a bolinha é aberta. Certo? Se a bolinha fosse fechada, entraria o tracinho de baixo que representa o igual. Como a bolinha é aberta, não entra, tá? Só que o 7, a bolinha é fechada. Então, o x ele tem que ser menor ou igual a 7. Porque nessa situação, o 7 pertence ao final desse intervalo, tá? Então, terminei aqui o segundo. E se eu olhar o terceiro, o que é que acontece aqui no terceiro? Eu começo no 3, então eu tenho o início. E o início é fechado, porque a bolinha está fechada. Mas eu não tenho fim. Ele continua ali, ó, não foi delimitado o fim. Se não foi delimitado o fim, é porque isso aqui vai até o infinito. Certo? Como o infinito não tem fim, então eu coloco intervalo aberto, porque senão eu estou limitando o infinito. Tá bom? E aí, como é que eu escrevo isso aqui? Vamos escrever em notação de conjuntos. Então, eu quero aqui, ó, x pertence ao conjunto dos números reais de tal forma que o x, ele é maior ou igual a 3. Olha aí, ó, o lado aberto para o x, porque o número que eu quero, que é esse x, essa variável x, que representa qualquer número, que esteja na condição de ser maior ou igual a 3. Então, é assim que a gente lê, certo? Então, eu quero qualquer número x, desde que ele esteja na condição de ser maior ou igual a 3, certo? Então, a ideia de representar os intervalos é exatamente esse. Então, eu posso pegar 4, eu posso pegar 1000, posso pegar 1 milhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão, qualquer número que seja, desde que ele seja maior ou igual a 3. O 2, por exemplo, não entraria dentro desse intervalo, ok? Então, passando adiante, trazer para cá, apagar isso aqui, né? Porque o quadro tem que apagar, senão não passo para o próximo. Quer dizer, passo, mas fica uma coisa em cima da outra, não dá para entender. Então, depois de ver isso na reta numérica, vamos analisar esses exemplos que tem aqui, tá? Veja só, o primeiro exemplo que eu tenho. Determine os números contidos nos intervalos e representa esse intervalo na reta numérica. Eita, vou voltar, pronto. Letra A, vamos colocar aqui a letra A. O que é que a letra A está dizendo, gente? Que está aberto em 3 e está fechado em 7. Então, eu vou colocar aqui, ó, a minha reta numérica. Olha que reta. Certo? Vou colocar aqui o número 3, vou colocar aqui o número 7. Gente, se está fechado em 7, então a bolinha é uma bolinha fechada. Tá aqui.
certo? Se está aberto em 3, então a bolinha do 3 é uma bolinha aberta. E os números que pertencem a esse intervalo são todos os números que estão aqui, ó, entre 3 e 7. Eu faço assim que é para poder destacar. Teoricamente era para ter uma reta em negrito. Então, só que é complicado fazer isso aqui, né? Então, eu estou colocando dessa forma que é para vocês perceberem que são todos os números que estão entre 3 e 7, tá? Como é que eu represento isso? Eu represento aqui, ó, x pertence aos reais, certo? De tal forma que... Já vou colocar o x ali, acho 3 e 7. Então, tá o 3 aqui, tá o 7 aqui e tá o x no meio, certo? Então, o que é que acontece, gente? O x, ele tem que ser maior do que 3, porque tá uma bolinha aberta, intervalo aberto, porém, ele tem que ser menor ou igual a 7. Esse igual, ele só entra porque a bolinha está fechada. Letra A, representada com sucesso, tá? Na letra B, eu tenho 8 e 12. Então, vou colocar aqui minha reta. Já ficou melhorzinha. Só o final que deu uma tremidinha. Então, vou colocar aqui 8. Vou ter que colocar, gente, na reta numérica na sequência correta, tá? Eu coloco sempre em ordem crescente, tá? Como se a gente estivesse contando mesmo, do princípio. Então, eu coloco aqui 8 e aqui eu coloco 12. Aí, percebam, o 8 está em intervalo aberto. Se o 8 está em intervalo aberto, então a bolinha aqui é uma bolinha aberta. O 12 é intervalo fechado. Se é intervalo fechado, o que é que acontece? Eu fecho a bolinha, certo? E os números que pertencem a esse intervalo são todos os números que são maiores que 8, porém, os números que vão chegar até ser igual a 12, tá? Então, como é que eu represento isso? Eu represento isso dessa forma. X pertence aos reais, ou seja, eu quero qualquer número que pertença ao conjunto dos números reais, de tal forma que eu vou colocar as limitações, que está entre 8 e 12, certo? E o x está exatamente entre eles. Porém, o x é maior que 8, perdão. O x ele é maior que 8, você consegue perceber ali, certo? Não entra o igual porque a bolinha está aberta. E o x ele é menor ou igual a 12. Então, fechou aqui. Ok? Acabou, tá? E aí eu venho para a letra C. Na letra C, eu tenho dois intervalos fechados. Então, vou representar a minha reta. Ó, tudo é questão de prática. Olha a minha próxima reta, como ficou um arraso. Né? Então, vou colocar aqui, ó, os dois números agora são os números 9 e o 15. Então, tá aqui, 9 e 15. Porém, o que é que acontece? Os dois são fechados. Então, a bolinha é fechada aqui em 9, certo? E a bolinha é fechada aqui em 15. Fechou aqui, pronto. Tá? Então, se fechou aqui, os números que pertencem são todos os números que são maiores ou iguais a 9 e menores ou iguais a 15. Então, como é que eu represento isso? Opa, eu quero qualquer número x que pertença ao conjunto dos números reais, de tal forma que o x ele esteja entre 9 e 15. Então, boto 9 de um lado, boto 15 no outro extremo e boto o x no meio. Tá? Só que o x está entre 9 e 15 de que forma? Da forma que ele é menor ou igual a 15 e ele é maior ou igual a 9. Então, entre 9, se eu pegar a parte inteira, tá? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Do de cima, se eu pego a parte inteira da letra B, seria 9, 10, 11, 12. Da letra A, se eu pego somente a parte inteira, seria 4, 5, 6 e 7. Certo? Por que eu estou falando pegar a parte inteira? Porque como eu estou trabalhando com o conjunto dos números reais, eu tenho todos os números que pertencem a esse intervalo. Então, 9,0001 pertence, 9,08 pertence, 10,003 pertence. Então, quando eu digo, eu quero só os números inteiros, então você só pega a parte que não é na forma de fração. Então, seria 9, 10, 11, 12. É exatamente assim a análise que a gente faz, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui o meu quadro para poder continuar e passar para a próxima página. E aí, eu espero que vocês estejam entendendo direitinho. Lembrar, não entendeu? Volta, e vocês têm essa possibilidade de voltar aqui, tá? Então, o que é que acontece agora? A gente vai pegar e vai entender como funciona, que vocês viram nas aulas lá. Eu não cobrei atividade por causa do problema que deu no Saga, mas a ideia de união e interseção, tá?
O que é a união? A união, ele representa, de uma forma bem sucinta isso, ele representa a mistura dos elementos que estão nos dois conjuntos ou nos dois intervalos que eu quero. Então, se eu tenho no primeiro intervalo os números 1, 2 e 3, e no segundo intervalo 4, 5 e 6, a união do primeiro com o segundo é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu pego exatamente todos os números que estão exatamente nos dois intervalos, tá? Então, Renata, se o número se repetir, você não precisa repetir o número. Se eu tiver um primeiro conjunto, 1 e 2, e eu tiver um segundo conjunto lá, de intervalo, 2 e 3, então a união vai ser 1, 2 e 3. Eu não vou colocar 1, 2, 2 e 3, porque o 2 ele já foi representado, tá? Então, a ideia de união, ele é representado exatamente com essa letrinha U que está aqui, a gente representa exatamente assim. A união B, ou seja, eu quero os elementos que estejam em A e que também, e os elementos que estejam no conjunto A, certo? Ou no conjunto B, eu vou pegar dois, tá? Então, olha, se eu tenho aqui, seja os intervalos A, que está fechado em 8 e aberto em 12, e o B, que está fechado em 9 e fechado em 15, eu quero exatamente os números da união de A e B. Então, vou colocar aqui na reta numérica para poder a gente ver. O meu conjunto... Eita, que essa reta foi o bicho, viu, gente? Deixa eu ver se eu consigo uma retinha melhor. Eu acho que tem a opção de reta aqui. Eu é que fico querendo... Aqui, ó. Eu é que fico querendo tirar onda, querendo... Aí, eu com a opção aqui fico colocando pintura rupestre aí. Veja só, os meus números aqui, eles são exatamente 8 e 12, porém ele está aberto em 8. Vou colocar aqui 8. Vou colocar o 12 por aqui. Certo? Então, ele está aberto em 8, certo? E fechado em 12. Se eu for representar os números inteiros, são todos aqui, que está aqui, entre 8 e 12. Se eu for representar os inteiros, seriam quem? 9, 10, 11 e 12. Seria exatamente esses números aqui que estariam sendo representados se eu fosse pegar somente os números inteiros, tá? No conjunto B, isso aqui é o A. No intervalo A é isso. No intervalo B, eu tenho exatamente o seguinte. Deixa eu pegar minha reta de novo. Certo? Vou pegar aqui, ó. Fazer mais ou menos do mesmo tamanho que é para poder a gente comparar. Então, tá aqui. Só que nesse intervalo, ele tá fechado em 9, certo? Fechado em 9 aqui. 9. E ele vai até o 15. Fechado e fechado também. Certo? Então, que números são todos os números que estão aqui? Tá? Então, que números seriam esses? Seriam exatamente, ó, o 9, se eu estiver representando o número inteiro, tá? O 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. Então, tá aqui todos os números inteiros que estão entre 9 e 15. Então, exatamente aqui, tá? E aí, gente, o que é que eu quero quando eu digo que eu quero a união dos dois? O que seria o A união B? Seria eu misturar os dois elementos aqui. Se eu estiver pegando na ideia de números inteiros, então eu pego exatamente 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Eu misturo os dois. Porém, eu não vou repetir do 9 ao 12, porque já está sendo representado. Então, o A união B seria exatamente em representação de números inteiros, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e 15. Seria exatamente isso, certo? Em representação de números inteiros, tá? Tá? Fechei. Certo? E aí, gente, se eu estiver representando em números reais, tá? Deixa eu colocar aqui, até escrito para vocês não esquecerem. Essa representação é a representação dos números inteiros. Representação dos números inteiros. Certo? Essa representação que eu coloquei aqui.
Se eu quiser representar isso em reais, números reais, eu tenho que pegar tudo que pertence ao A e tudo que pertence ao B, certo? Então, eu vou colocar uma terceira reta aqui embaixo, para vocês verem como isso ficaria em real. Vou colocar aqui uma terceira reta aqui embaixo. Essa reta aqui seria a reta do A união B. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu anotar. Dar a letrinha. Aqui. Isso aqui seria o A união B. Então, veja, para pegar a união, eu tenho que pegar todos os números. Então, eu teria que pegar o 8. Teria que pegar o 9. Teria que pegar esse 12. E teria que pegar o 15. Então, vamos analisar. Gente, o 15 eu já sei que é intervalo fechado. Então, tá aqui, bolinha fechada, termina no 15. O 8 é intervalo aberto. Começa no 8, só que é intervalo aberto. Certo? O 9 é fechado. Deixa eu até organizar aqui, que tá parecendo aberto, né? O 9 é intervalo fechado. Você vê exatamente porque o 9 ele pertence a esse intervalo. Deixa eu pintar, que é para poder aparecer exatamente que é intervalo fechado. O 9 é intervalo fechado. Tá? Então, significa que quando eu pegar a união nos números reais, eu estou pegando tudo isso aqui, ó. O próximo número depois do 8, eu passo pelo 9, que está em intervalo fechado, ou seja, o 9 pertence. Continuo passando, passo pelo 12, que também pertence por ser intervalo fechado. Continuo passando, até chegar no 15. Certo? Então, quem seria a união de A com B? Seria exatamente entre 8 e 15, certo? Então, a união B eu representaria assim, ó. Intervalo aberto em 8, intervalo fechado em 15. Então, representaria nos números reais dessa forma. Nos números inteiros, já está representado ali, tá? Lembrar, número inteiro é uma coisa, número real é outra. Os números reais, eu pego todos os números dentro daquele intervalo. Tá? Os números inteiros são apenas os números inteiros, que não é escrito na forma de decimal, de fração, número fracionado, ok? Então, é exatamente isso, tá? Então, essa é a ideia de união. Eu vou pegar um número, um intervalo, vou pegar o outro intervalo e eu tenho que representar todos os elementos que estão nos dois intervalos, certo? A ideia de união é exatamente isso. É tudo que está no 2. É igual a você que tá, de repente está solteiro, você tem 2 filhos, certo? E aí se engraça com uma pessoa que tenha mais 2 filhos. Quando vocês vão fazer a união, é a união de tudo, meu filho. Não tem como tirar, não. Então, vai a pessoa que você se engraçou e ainda vai os 4 juntos, certo? Não é o que é em comum, não, porque não tem ex-filho, não. Então, você tem que pegar os 2 seus junto com os 2 da pessoa que você se engraçou e acabou. Essa é a ideia de união, tá? Já quando eu estou falando de interseção, eu só pego o que é em comum. Não é mais a ideia do que pertence aos 2. É o que é em comum aos 2. Então, eu vou pegar aqui, não sei para que eu apaguei, né? Eu apaguei e vou desenhar a mesma coisa de novo. Eu vou pegar aqui o mesmo intervalo. Vejam, o intervalo entre 8 e 12. Então, vou desenhar aqui. E o intervalo entre 9 e 15. Vou desenhar os 2 intervalos aqui. Logo, e já vou botar a retinha aqui de baixo, que é a retinha da interseção. Então, tá me perdendo aqui na retinha. Então, veja, vou colocar aqui, vamos lá. O 8 aberto, então lá vai novamente. O 8 está aqui aberto, certo? E o 12 está fechado. Então, tá aqui, certo? Aqui eu tenho 9 fechado. E eu tenho 15 fechado. Se eu pego em números inteiros, deixa eu colocar aqui, representação de números inteiros. Se eu pegar a representação de números inteiros, opa, eu fiz alguma coisa, eu espero que ainda esteja vendo, números inteiros. Se eu estiver pegando a representação em números inteiros, certo?
automaticamente, quem é os elementos do conjunto A? Já disse a vocês que seria 9, 10, 11 e o 8 não entra, né? Por estar em intervalo aberto. Quem são os números que estão dentro do intervalo B? Seria exatamente 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, tá aqui. O que é interseção? A interseção, gente, são só os números que são comuns aos dois. Então, quem é que está em comum aos dois? É do 9 até o 12. Então, eu tenho do 9 até o 12 no intervalo A e do 9 até o 12 no intervalo B. Então, se eu quiser pegar o A interseção B, eu só pego os elementos que são comuns, certo? Então, eu só vou pegar exatamente o 9, o 10, isso na representação de números inteiros, tá? O 11 e o 12. Então, tá aqui. Ok? Então, é exatamente assim que a gente representa o A interseção B, tá? E aí, o que é que acontece agora? Se eu estiver representando aqui no intervalo real, veja só, eu vou pegar a mesma coisa. Eu só vou pegar o que tem em comum, gente. O que tem em comum, eu traço aqui, ó. Só fica em comum exatamente esse pedaço, que é o pedaço que tem em comum nos dois conjuntos, certo? O restante não é comum aos dois. Se não é comum aos dois, não entra. Então, tá aqui, ó. 9 e 12. Como é que eu representaria esse intervalo que representa a interseção? Esse A interseção B no formato de intervalo, certo? A gente colocou um formato em número inteiro. Seria exatamente fechado em 9 e fechado em 12. Acabou. A ideia é exatamente essa, tá? Então, união, eu pego tudo que está nos dois. A interseção, eu só pego aquilo que é em comum aos dois, tá? Essa é a grande diferença entre união e interseção. Isso vale para intervalos numéricos e isso vale para conjuntos também, que está na aula anterior, que é um conteúdo pegando o outro, tá? Não tem como não. É um conteúdo exatamente puxando o outro. Certo? Então, a ideia é exatamente essa. Então, deixa eu ver o que é que eu tenho mais para frente. Deixa eu pegar aqui. Ó, vamos praticar. Veja só isso aqui. Eita, deixa eu ver se eu pego aqui e boto para cima aqui. Escreva a anotação para os seguintes intervalos. Dá uma olhada nesses intervalos aqui, ó. O primeiro intervalo, vocês percebem que está aberto em 3 e fechado em 5. O segundo está fechado em menos 4, fechado em 5. O terceiro começa em raiz de 3 e vai-se embora se debandar lá para o infinito, tá? Então, como é que eu represento a notação para esses intervalos? Vou colocar em texto. Deixa eu ver se eu consigo fazer direitinho em texto. Nesse caso aqui, ó, o x pertence... Não, vou fazer escrito mesmo, vou fazer em texto não. Aqui. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, x pertence aos reais. Eu quero qualquer número x que pertence ao conjunto dos números reais, certo? Tal que... Olha, que está entre 3 e 5. Então, está aqui o 3 no extremo, o 5 no outro extremo e o x no meio. Porém, bolinha aberta em x é somente, ó, o x é maior que o 3, bolinha fechada em 5. O x é menor ou igual a 5, tá? Esse intervalo seria representado assim, ó, aberto em 3, fechado em 5. É exatamente assim que a gente representaria. No segundo caso, ó, eu tenho todos os números x que pertencem ao conjunto dos números reais, certo? Tal forma que, olha onde ele está. Ele está entre menos 4 e entre 5. O x está no meio. Porém, como as duas bolinhas são fechadas, o igual entra nos dois. O x é maior ou igual a menos 4 e ele é menor ou igual a 5. Então, tá aqui, tá? Como é que eu represento isso? Bolinha fechada entre menos 4 e 5. Certo? Intervalo fechado dos dois lados. Nesse caso aqui, como é que eu represento ele? Ó, x pertence aos reais. O x pertence ao conjunto dos números reais, de tal forma que o x ele é maior ou igual a raiz de 3. Pronto, acabou. Eu quero qualquer número que seja maior ou igual a esse número, tá? Como é que eu represento isso? Tem início no raiz de 3,
porém não tem fim. Se não tem fim, eu represento isso como infinito. Acabou-se. Representei os 3. Veja que coisa bonita. Tá? Deixa eu apagar aqui para poder ir para o próximo. Ó, represente na reta real os intervalos. Vamos desenhar as retas. 4 retas para os 4 intervalos aí. A gente vai fazer isso rapidinho. Ó, vou redesenhar aqui. 2 retas do lado de cá, que é o A e o B. E 2 retas do lado de cá, que é o C e o D. Tá? Então, vamos analisar o A. A minha reta A, o meu intervalo A, ele está entre 2 e 8. Então, vou colocar aqui o 2 e vou colocar aqui o 8. O intervalo não é fechado, então, automaticamente aqui é bolinha fechada no 2, bolinha fechada no 8, porque o intervalo é fechado. E eu pego aqui todos os números que estão entre um e outro. Representei a letra A. Acabou. Certo? Vamos representar a letra B. A letra B, ele está aqui, ó. X pertence aos reais, está o quê? X está entre 2 e 5. Então, vou colocar aqui o 2 e vou colocar o 5. Gente, vocês percebem que não tem o igual do lado? Não tem o igual embaixo? X é maior do que 2 e X é menor do que 5. Então, nem o 2 nem o 5 pertence. Se nem o 2 nem o 5 pertence, então a bolinha é aberta entre 2 e 5. E os números que eu quero são todos os números que estão entre eles. Acabou a letra B. Certo? Letra C, menos infinito até chegar a 2. Ou seja, nesse caso aqui, o 2 ele está fechado, então eu quero que o número 2 pertença, porém eu estou pegando todos os números que são menores que ele, porque vai lá para menos infinito. Então, qualquer número que está nele, antes dele, vai embora, certo? Pode ver que o intervalo ele está exatamente aberto, tá? Então, eu quero todos os números que são menores que 2. Acabou, representei na reta, tá? E a última letra, a letra D, é exatamente o seguinte. Olha os dois intervalos que estão, os dois números que estão. Então, eu coloco aqui os dois números, que é menos 2 e 2, ou seja, x pertence aos reais, tá o quê? O x, ele é maior ou igual a menos 2 e ele é menor ou igual a 2. Gente, como apareceu esse símbolo aqui embaixo da desigualdade, esse tracinho, significa que vai ser bolinha fechada. Então, eu tenho bolinha fechada em 2, diferente da letra B, que não aparece esse tracinho. Pode observar aí. Bolinha fechada em menos 2, bolinha fechada em 2. E quais são os números que pertencem a esse intervalo? Todos os números que estão entre menos 2 e 2. Acabou. Resolvi. Rápido. Veja como é legal. Tá? E aí, deixa eu apagar aqui, que para finalizar, vou colocar aqui só uma questão de como seria numericamente. Na verdade, numericamente, assim, como eu resolver operações com números reais, certo? Então, deixa eu pegar aqui, que é a ideia do que eu faço primeiro. Você sempre vai fazer primeiro a potência, depois a divisão, depois a multiplicação, por último, a adição e subtração. É o que mostra exatamente aqui, ó. Certo? Eu tenho a expressão e tenho um valor para A igual a 2 e para B menos 1. E eu quero saber onde está compreendido, em que intervalo esse número está compreendido. Vê a mistura de conhecimento. A gente está envolvendo potência, que a gente já viu ó, nas aulas da primeira unidade. Está envolvendo as operações básicas da matemática, certo? E está envolvendo o conjunto, a ideia de conjunto e de intervalos, numa única questão, tá? Então, vamos lá. Veja, como ele deu valor para A e para B, então a gente vai substituir. No lugar do A, vou colocar 2, então vai ficar assim, ó, 2 elevado a 2, menos, no lugar do B, vou colocar menos 1. Menos 1 elevado à terceira. Tudo isso, ó, olha que legal. A elevado a B, então vai ficar 2 elevado a menos 1, certo? Somado com B elevado a A. Quem é B? Menos 1. Certo? E menos 1 vai estar elevado a A. Quem é A? 2. Então, aqui é só a gente fazer a conta, certo? 2
elevado a 2. Então, é 2 vezes 2, que é 2 multiplicado por ele, né? 2 vezes. Então, primeiro vai dar 4, certo? Menos 1 elevado a 3. Menos 1 elevado a 3, gente, é menos 1 que multiplica menos 1 que multiplica menos 1. Olha o conceito lá das aulas iniciais. Menos com menos vai ficar mais, mais com menos vai ficar menos. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar o próprio 1, certo? Então, o resultado dessa potência é exatamente menos 1. Então, vai ficar 4 menos e o resultado de menos 1 elevado a 3, que dá menos 1. Tudo isso dividido por 2 elevado a menos 1, a gente pode transformar isso, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1, certo? Mais menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado seria esse pedaço aqui, ó. Menos 1 vezes menos 1. Menos com menos vai ficar mais, e 1 vezes 1 vai dar 1. Então, tudo isso aqui, mais 1. Veja como eu transformei. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Menos e menos vai ficar mais, então, vou ficar aqui em cima 4 mais 1, certo? E aqui embaixo eu vou ficar 1 sobre 2 mais 1. Certo? 4 mais 1 vai ficar 5. E essa parte de baixo, lá vai a gente tirar MMC, tá? Então, para poder resolver essa fração, eu vou tirar o MMC de 2 em 1. Ou, eu vou dar uma dica aqui para vocês, para ficar bem tranquilo, para a gente não precisar tirar MMC. Preste atenção na dica. Se eu tiver aqui assim, ó, 1 sobre 3 mais 1, certo? Eu posso reescrever isso aqui é a dica, tá? Para poder resolver isso de forma rápida. 1 sobre 3 mais 1. Para eu não ter que tirar MMC, eu posso escrever aqui dessa forma. 1 sobre 3 somado com 3 dividido por 3. Gente, quanto é 3 dividido por 3? 3 dividido por 3 não é 1? Então, eu posso representar um 1 escrevendo de uma forma diferente. Entendeu? Então, nesse caso aqui, eu teria como resultado, nessa situação, 4, e repito o denominador, sobre 3. Se eu tiver outra situação aqui, ó, 2 quintos mais 1, como é que eu posso reescrever isso sem precisar tirar o MMC? Eu coloco aqui, repito, 2 quintos, e no lugar do 1, eu escrevo 5 dividido por 5, porque eu deixo tudo no mesmo denominador para eu conseguir somar a fração. Que é assim que a gente soma a fração, tá? Então, não preciso tirar MMC. Repito o denominador, fica 5, e 2 mais 5 dá exatamente 7. Então, a forma de fazer é extremamente rápido, tá? Ou você tira o MMC. Eu vou fazer da forma mais rápida. Então, aqui embaixo vai ficar assim, ó, 1 meio mais... Aí, eu vou escrever 1 como 2 dividido por 2, porque 2 dividido por 2 é 1, certo? Então, como é que eu vou ficar aqui? O resultado disso vai ser igual a 5, tudo isso aqui dividido por 2 mais 1 dá 3, e o denominador, eu repito, 3 sobre 2, certo? Divisão de fração, o que é que eu faço? Eu repito a minha primeira fração é 5, e eu multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, ao invés de ficar 3 sobre 2, vai ficar assim, ó, 2 sobre 3. Certo? Então, o resultado disso vai ser 5 vezes 2 vai dar 10. E embaixo do 5 é como quem tivesse um 1. Certo? Não aparece, mas é como quem tivesse um 1. Tá? Então, 5 sobre 2 dá 10. 5 vezes 2 dá 10. E 3 vezes 1 dá 3. Certo? 10 dividido por 3. Então, vamos ver isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui 10 e vou dividir por 3. Isso aqui vai me dar 3. 3 vezes 3, 9. 9 para 10, falta 1. Baixo o zero de novo. Vou botar uma vírgula e vai dar 3 novamente. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. E se eu continuar colocando zero, vocês percebem que vai ficar eternamente o 3 ali. Então, vai ser 3,33333. Então, o resultado disso é exatamente 3, eita, escrever mais não, 33. E eu vou colocar a barrinha em cima porque representa uma dízima, ou seja, tem 3 até o infinito.
Onde é que estaria esse intervalo? Ele estaria entre -2 e 1, ele estaria entre 1 e 4, entre 4 e 7, entre 7 e 9 ou entre 9 e 10. Como o número é 3,33, ele está exatamente entre 1 e 4, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa monitoriazinha. Tem a opção de rever quantas vezes for necessário para poder tirar a dúvida, tá? Um cheiro no coração de vocês e uma boa atividade para vocês, tá bom? Deixa eu terminar de compartilhar aqui a tela e dar um tchauzinho para vocês, desejando uma excelente atividade para vocês.